Fala minha rapaziada do canal MT Blog, seu nego Lucas Kira na voz. E hoje um vídeo um pouco diferente, tá ligado? Na pegada que, como diz o Freud, pelos livros que eu tive acesso, minha obrigação é espalhar por resto. Então, no vídeo de hoje, tá ligado? Eu vou estar ranqueando, fazendo meu top 3. Não vou fazer esse não, porque quem faz é os alemães. Vou fazer assim, ó, meu top 3 livros que eu já li, tá ligado? E que eu tenho aqui comigo. Eu só fui fechar o guarda-roupa, eu olhei o livro, a ideia veio. Enfim, tava quase procrastinando, não ia postar nada hoje. Mas let's go. Vamos tá ranqueando aqui, fazendo um vídeo mais um pouco diferente, tá ligado? Fugindo um pouco desse tópico de música, de react. E é isso, rapaziada. Mano, primeiro ponto, leiam, tá ligado? Tipo assim, tropa, a gente é de carne e osso, a gente nasce, cresce e morre, tá ligado? Quantas pessoas já não se foram? E eu tenho essa filosofia comigo, mano. A gente vai morrer um dia, tá ligado? Então, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer nessa vida, mano. Tipo, imagina você viver uma vida inteira e não ler um livro, mano. Pegou a visão? Imagina uma pessoa que, tipo assim, viveu uma vida inteira e nunca escutou uma música. Que loucura, tá ligado? Uma pessoa que, tipo, pô, mano, tem gente que viveu uma vida inteira e, sei lá, não deixou de fazer 1 milhão de coisas, mano. Tem 1 bilhão de coisas boas pra se fazer, tá ligado? A gente não vai conseguir fazer todas elas. Pegou a visão? Tem muita coisa gostosa nessa vida pra se fazer que a gente não vai fazer, mano. Mas, é isso. Meu conselho pra você, não morra sem ler um livro na sua vida. É uma experiência muito foda, uma experiência muito boa. Fora que a leitura, mano, ela vai te elevar o seu nível, tá ligado? A sua mente, depois que você lê o primeiro livro, você vai entender o quão grandioso é o cérebro, tá ligado? O quão bom é alimentar nosso cérebro. Eu não sou um leitor ativo, não me considero um leitor ainda, tá ligado? Mas eu tô sempre procurando aqui quebrar essa parada, ter mais esse costume, até que se vire um hábito. Não é fácil pegar e ler um livro, é uma atividade principalmente para nossa geração que está muito viciada em Reels, em TikTok, em ficar scrollando tela. É muito difícil para nossa geração de hoje. Cada vez mais as pessoas leem menos, tá ligado? Tanto que livrarias e livrarias vêm fechando com o passar do tempo, mano. Então, assim, que esse vídeo sirva de incentivo para você, tá ligado? Às vezes você tá pensando, você tá com... Às vezes você já teve uma vontade, às vezes você viu um livro que te interessou, tá ligado? Enfim, vamos lá, vou começar meu top 3. São 3 livros muito bons, principalmente para pessoas que não têm costume de ler. Não são livros fáceis de ler, tá ligado? Mas é um livro que já no início ele vai te cativar. E para uma pessoa que não tá por dentro desse mundo, eu acho que assim, como eu disse, não são livros fáceis de se ler. Pra quem não tem um costume. Caralho, chegou uma mensagem de texto aqui, mano. Cancelou o vídeo, mas let's go, vamos continuar. E como eu ia dizendo, para uma pessoa que não está habituada com leitura, esses 3 livros que eu vou colocar aqui, um deles é um pouco mais difícil de cativar no início, entende? Mas é uma literatura brasileira bem famosa, muitas pessoas vão conhecer, mas enfim, como o canal também é muito focado em música, eu vou começar por ele, mano. Esse livro aqui, qualquer um deles poderia ser meu top 1, mas eu vou deixar esse aqui em primeiro porque foi através da música que eu tive vontade de ler ele. Que já vamos começar falando que é o Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse livro aqui, qual foi o motivo de eu querer ler ele? Vocês que me seguem aqui, com certeza vocês sabem quem é o rapper Leal. E no álbum dele, Esculpido a Machado, tem uma música que chama Pedro Bala. O Pedro Bala é um personagem desse livro, é o personagem principal. Ele é o líder dos Capitães de Areias. Os Capitães de Areias, rapaziada, são moleques de rua da Bahia. Esse livro se passa lá na Bahia, entende? E é um grupo, mano, de meninos de rua que não tem família. No livro conta vários e vários relatos por que eles estão na rua. São moleques de rua, entende? Igual no Rio de Janeiro tem um coreto, que assim, vivem do furto, tá ligado? Pequenos furtos, furtos organizados,
E os Capitães de Areias foi um grupo que se organizou e se fechou, onde o líder é o Pedro Bala, tá ligado? É um livro do Jorge Amado muito bom, muito, muito bom. E assim, graças ao Som do Leal, na música Pedro Bala, onde ele relata muito bem a história do livro, mano, em uma música, tá ligado? Ele relata muito bem a história do Pedro Bala nesse som, que tem o nome de Pedro Bala, se você também não ouviu. Uma música muito boa que eu recomendo. Conta as histórias deles, tá ligado? É um livro um pouco mais difícil, assim, para quem tá começando, porém, depois que você se apega aos personagens, começa a entender a história, mano, assim, é uma parada muito foda. É um livro que você se apega. Uma vez eu emprestei esse livro pra minha tatuadora, mano, eu fiquei com maior ciúme. E deu vontade de ler ele de novo, eu pedi ela de volta o livro, tá ligado? Mas ela também não tava com muito tempo, não conseguiu terminar o livro e tal, tava na correria dela, enfim. É um livro muito bom, mano. E eu vou colocar ele no top 1. Capitães de Areia, do Jorge Amado, literatura brasileira. Muito bom. Assim, depois que você lê o seu primeiro, o seu segundo livro, ele é até curto. Os capítulos dele são grandes, mas é um livro curto. Dá pra, dá pra engolir ele bem, entende, tropa? E vamos partir pro segundo lugar, que é como eu disse, poderia facilmente estar no primeiro. E é um livro de um escritor russo, que é o Fyodor Dostoiévski, tá ligado? Até se você não tá por dentro do mundo da literatura, dos livros, mano, com certeza você já ouviu esse nome, Dostoiévski, tá ligado? E o livro é Crime e Castigo. Rapaziada, esse livro também é top 1. Vou colocar ele em segundo lugar porque eu tô fazendo um top 3, mas esse livro fica facilmente no top 1. Eu lembro quando eu descobri ele, assim, em comentários de internet, em vídeo, a rapaziada falando, não, todo mundo tem que ler Crime e Castigo, todo mundo tem que ler. E é um livro que eu me identifiquei muito, tá ligado? O primeiro capítulo, assim, me pegou pela orelha e é uma leitura muito proveitosa. É um pouco mais difícil por ser literatura russa, então os personagens são da Rússia, o nome deles são bem difícil de ir pegando, então durante a leitura a gente se perde um pouco, mas a história é cativante. É cativante. É um jovem que ele morava no interior da Rússia e ele vai para a cidade grande tentar a vida. Ele está estudando para ser um advogado e o enredo vai se desenrolando a partir daí. Ele tem algumas ideias ali que são um pouco controversas e ele acaba cometendo um crime, tá ligado? E ele sofre com um castigo, mano. O castigo que é mais assim mental do que físico, do que as leis. Enfim, não posso dar muito detalhe do livro porque senão vai virar um spoiler. E se tiver alguém que vendo esse vídeo e que vai ler esse livro depois, eu não quero estragar a surpresa, mas assim, eu garanto que é um livro muito bom. E é um livro, estilo aquele filme, que já logo entrega de cara, bem no início do livro, ele já entrega de cara o que acontece, então a gente não fica naquela amargura de tipo, nossa, será que no final vai acontecer, vai ser bom? Ele já entrega logo no início, e aí você fica preso. Cara, livro top. Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, tá ligado? Um livro muito, muito, muito bom. E pra gente tá fechando essa lista, rapaziada, vou falar de um livro que não foi o primeiro livro que eu li, mas foi o primeiro livro que eu realmente li. Que eu fiquei cativado na história, que eu me lembrava do nome dos personagens, que eu me lembrei da história do que estava acontecendo. Eu já tinha lido alguns outros livros, algumas biografias, algumas outras coisas assim, mas eu estava me adaptando, então o livro não ficou muito aqui na mente, entende? Esse aqui, de fato, foi o primeiro livro que eu li, que é... Aqui a capa é bem velha, ó. É um livro bem grande esse, até também, que é um livro famoso, que é o Mundo de Sofia. Esse livro eu descobri ele em 2017. Tinha uma mina que estudava comigo no ensino médio, a Alice, e um dia ela chegou com esse livro, mano, na escola, assim, tal. Aí eu trocava muita ideia com ela nas aulas ali, tá ligado? E, mano, eu lembro que ela tava com uma cartinha assim, ó, um pedacinho de papel escrito Quem é você? Tá ligado? E quem já leu o livro vai pegar, mano. É o que acontece dentro do livro, tá ligado? É um livro que conta brevemente a história da filosofia por completo. Então é um curso de filosofia, literalmente é um curso de filosofia, onde a personagem principal, que é a Sofia,
E Sofia, o nome Sofia significa filosofia, tá ligado? Ou algo do tipo, talvez eu esteja confundindo aqui, mas tem uma semelhança, isso é até falado no livro. Enfim, onde a Sofia começa a receber cartas misteriosas, de repente as cartas só aparecem na caixa de correio dela e ensinando ela sobre, passando uma história breve sobre filosofia. Então, nesse livro aqui a gente vai ouvir falar sobre os escritores da Bíblia, sobre Paulo, tal. A gente vai ouvir falar sobre os filósofos, os grandes pensadores, cientistas. Enfim, é um livro muito bom. Ele, o final dele, eu confesso que assim, me frustrou um pouco. Eu acho que o final dele perde a graça, se perde um pouco, tá ligado? Eu acho que poderia ter ido para um rumo melhor, mas o foco desse livro aqui é ensinar filosofia de uma maneira breve, tá ligado? Passar um resumo sobre a filosofia. E nesse propósito ele entrega muito bem, entende? Então, assim, é um livro que eu não indico muito para quem nunca leu nenhum livro, tá ligado? Mas eu também indico para você que nunca leu e se interessou, eu indico você pesquisar antes, tá ligado? Mas se você achar interessante, mano, quiser saber um pouco mais sobre filosofia, é um livro que explica muito bem, porque ele vai falar dos grandes filósofos, da maioria, tá ligado? Da grande maioria, e de uma forma cativante, mano. Porque a personagem principal, ela tá aprendendo sobre filosofia, então a gente vai lendo o que ela tá aprendendo. Então é um livro gostoso, sabe? O final dele não me pegou muito, mas pela forma que esse livro chegou até a mim, a época também, é um livro que muitos rappers que eu escuto, que eu gosto, o Freud, por exemplo, ele já falou desse livro milhares, milhares e milhares de vezes nas letras dele. Então, assim, eu tenho um carinho grande por esse livro, pela forma que ele chegou até a mim, pela época que eu li ele. É um livro que eu já tentei ler de novo, não consegui. Ultimamente eu não tenho lido. Na verdade, eu tenho tentado ler, mas não estou com esse foco, sabe? O último livro que eu li foi no início do ano, que eu realmente peguei e li, estava ali interessado e cativado com a história. E assim, rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje. Esse foi o meu top 3 melhores livros que eu já li. Não melhores, mas que tem histórias por trás também, além do livro, entende? Cada um desses livros aqui chegou a mim de uma forma assim muito interessante e por isso eu coloco eles aqui no meu top 3. O primeiro, Capitã de Areia, do Jorge Amado. O segundo, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, muito bom. E o terceiro é O Mundo de Sofia, tá ligado? Que é esse livro aqui, ó, eu não sei falar o nome do autor, mano. É um nome difícil, tá ligado? Jostein Garden, não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, mas tá aí a recomendação. Esse foi meu top 3 melhores livros. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil e inspirador para você que tem vontade de ler, que já pensou em ler, que já leu, que já lê, tá ligado? E às vezes está parado. E para você também que tem o costume da leitura, já tem o hábito, continue, porque é muito bom. É o exercício para o nosso cérebro. É muito bom ir na academia treinar o bíceps, o peito, a perna, as costas. E assim, quando você treina seu cérebro, mano, a nossa visão de mundo muda por completo, rapaziada, por completo. É impossível você ler um livro e ser a mesma pessoa. É impossível, impossível. Pode ter certeza que se você ler um livro por inteiro na sua vida, com intenção mesmo de ler, entender e ser cativado pela história, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, sua visão de mundo muda totalmente. E se isso virar um hábito na sua vida, pode ter certeza que em qualquer área da sua vida, em qualquer âmbito, você vai estar acima da média, porque é preocupante, né, rapaziada, o número de leitores, o número de livros, principalmente no nosso país, que é um país de terceiro mundo. É importante a gente ter o hábito da leitura, porque isso enriquece nosso cérebro. E a gente com o cérebro é aquilo, já existe o ditado, mente vazia, vocês sabem. E assim, nada melhor do que preencher nosso cérebro, tá ligado? Com livros, mano, com literatura. Hoje em dia se fala muito sobre livro de autodesenvolvimento, mas eu acho para quem nunca teve um contato com a literatura,
esses livros de autodesenvolvimento, assim, é um pouco perigoso, sabe? Eu acho que, assim, para quem conhece a literatura, vai conseguir entender o que eu tô falando aqui, mas esse é assunto para outro vídeo, rapaziada. Essa foi minha indicação, top 3 livros, top 3 melhores livros que eu já li, na minha opinião. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dos conteúdos do canal. E é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Esse foi meu top 3, MT Vlog, e é nóis.